Pessoal, aí vai a segunda parte da história da Toleman, a participação de Ayrton Senna e o término da equipe. Bom pessoal, e aí em 84, depois desses 3 anos de Fórmula 1, primeiro ano muito ruim, o segundo ano muito ruim, mas um pouco melhor que o primeiro, e um terceiro ano bom, né, de uma equipe que mal saía da classificação para pontuar aí em 4 ou 5 corridas, beliscando até quarto lugar, foi uma evolução fantástica para a Toleman, né? Em 84 muda-se um pouco a cara dos pilotos aí, o Giacomelli sai fora, o Warwick vai para a Renault, é contratado pela Renault, né? É um investimento da Renault, e sobram 2 vagas aí no cockpit da Toleman. Uma delas é preenchida pelo venezuelano Johnny Cecotto, um astro do motociclismo, campeão de moto velocidade aí, e a Toleman investiu no Cecotto, tentando trazer o retorno que ele trazia na moto velocidade para a Fórmula 1, né? O que a gente vai ver que não deu muito certo, né? E o outro piloto da equipe era o Ayrton Senna, fazendo a sua estreia na Fórmula 1 também. Então a gente falou de gente que estreou aqui na Toleman: Ayrton Senna, Roy Byrne, Theo Fabi, Derek Warwick, Brian Hamilton, né? A Toleman promoveu aí, revelou muitos nomes, né, para a Fórmula 1. E aí a história do Ayrton Senna com a Toleman em 84 é uma história que muitos já contaram, mas mostra o quanto que um piloto pode levantar uma equipe. O Senna levou uma equipe que era a 6ª, 7ª equipe do grid talvez, a pódios, né, a pontuar, a fazer primeira fila, a largar aí em posições que só os carros grandes largavam. E aí que o mundo começou a ver quem era esse tal de Ayrton Senna. Como eu disse, o carro da Toleman estava ajeitadinho, estava redondinho para a Toleman, para a história da Toleman. Sim, estava. Com certeza foi o melhor ano da história da Toleman em termos de carro, tá? Final de 83 e 84, sem dúvida. Mas outro piloto talvez não conseguiria fazer o que o Senna fez, né? O próprio Warwick, que é um bom piloto, conseguiu ali no máximo um 4º lugar com a Toleman. O Senna beliscou 3 pódios com a Toleman, né? Vamos só fazer uma retrospectiva rápida do desempenho do Senna na Toleman, porque o Cecotto praticamente não fez nada na equipe, ainda se acidentou no meio da temporada e teve que se retirar, né? O Senna na primeira corrida do Brasil abandona. Na segunda corrida na África do Sul ele chega em 6º lugar, já faz o primeiro ponto da carreira em 84 na segunda corrida, né, correndo sem bico. Foi até uma das corridas que ele desmaia no final, junto com a de 91, né, que ele passa mal no final, que ele tem que ser socorrido, chega completamente esgotado, né, mas faz o seu primeiro ponto, aí um 6º lugar na África do Sul, depois 6º lugar na Bélgica, até chegar o Grande Prêmio de Mônaco, que era a 4ª, 5ª etapa da temporada, né? E aí Mônaco, eu não preciso nem dizer o que aconteceu em Mônaco em 84, o Senna deu um show no molhado, né? Ia ganhar aquela corrida, não ganhou porque o Jack Hicks, que era o diretor de prova, encerrou a corrida. Muitos dizem que acordado com o Prost, com a FIA, com o Balestre, né? E o que eu não duvido também, né? A gente conhece o mundo da Fórmula 1 aí, e muitos sabem, mas outros não. O Alain Prost, inclusive, se tivesse chegado em 2º lugar, ganharia o campeonato de 84, né? Porque o ponto foi dividido no meio, ele ganhou 4,5 pontos, né? Naquela corrida com a vitória. Se ele chegasse em 2º lugar com a corrida inteira, ele ganharia 6 pontos, e ele perdeu o campeonato para o Niki Lauda por 1 ponto. Né? Então fez falta, inclusive, essa corrida de Mônaco para o Prost não ter terminado. Muitos dizem que o Senna ia quebrar 3, 4 voltas depois também, que ele já estava com o carro estourado. Não sei, eu só sei que a vida, a história é contada pelos fatos. E o fato é que o Senna estava tirando 3 segundos do Prost por volta, ia passar o Prost em 2 ou 3 voltas ali, e provavelmente, se o carro não quebrasse, ia ganhar a corrida de Mônaco com o pé nas costas, né? Mas não foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, já o mundo começou na prova mais tradicional da Fórmula 1, o mundo viu quem era Ayrton Senna, né? E o que esse cara era capaz de fazer com um carro aí que, como eu falei, era o 5º, 6º carro da equipe do grid
naquele ano. Fantástica, né? Um momento histórico tanto para Toleman quanto para o Ayrton Senna, essa corrida de 84 aí. E não parou por aí, tá, pessoal? O Senna foi terceiro lugar na Inglaterra, foi terceiro lugar em Portugal, fazendo aí primeira fila, correndo demais, né? Só não conseguiu ganhar a corrida mesmo porque o carro era um carro inferior. Num pódio histórico, inclusive ele, o Prost e o Lauda, né? Três fenômenos, monstros da Fórmula 1 aí, né? Um terminando a carreira, outro no auge, outro começando. É uma cena bem icônica aí. Fez aí desempenhos fantásticos com a Toleman, foi nono lugar no campeonato com a Toleman, né? E fez aí a Toleman ter a melhor classificação de Mundial de Construtores da sua história na Fórmula 1 em 1984, né? Então, para vocês terem a noção quanto que um piloto fez aí. Tem alguns detalhes de 84 também, né? Que o Senna, no meio de 84, ele acerta com a Lotus, a equipe fica pé da vida com o Senna, porque eles estavam contando com o Senna por 85 ainda, coisa de equipe pequena. Aí dá uma boicotadinha no cara ali, dá uma prensinha, tiraram o Senna do Grande Prêmio da Itália. Nessa corrida da Itália, inclusive, que o Senna não correu, disputou Stefan Johansson e Pierluigi Martini. Estreou na Fórmula 1 também pela Toleman em 1984 nesse Grande Prêmio da Itália, substituindo o Senna, que a equipe estava brigadinha com ele aí e tal. Mas depois se arrependeram, né? Não tem como deixar o Senna aí de fora de alguma corrida correndo pela Toleman com o Pierluigi Martini, com o Stefan Johansson substituindo, né? Claro que o Senna ainda era um novato naquela época, mas já não dava para dar uma dispensada. Então ele voltou, fez as corridas finais, como eu falei, chegou, Portugal era a última corrida, chegou no pódio. E ali ele fez o nome dele, inclusive indo para Lotus, né, acertando o contrato no meio do ano, com essas corridas fantásticas pela Toleman. Ano fantástico da Toleman em 84 e também fantástico para o Senna, né, um ano de ouro para a equipe, aí, um furacão Ayrton Senna que passou pela Toleman. As pessoas nem perceberam do Johnny Cecotto, que parou, se acidentou no meio da temporada e nunca mais voltou a correr, né? Stefan Johansson substituiu o Martini, mas todas as atenções foram voltadas para o Senna, né? Em 85 parecia que a Toleman ia, né, se afirmar, continuar, e aí aconteceu tudo ao contrário, né? Começa pela questão da equipe não ter pneu, né? A Goodyear falou, olha, eu vou fornecer pneu só para a equipe tal, a Toleman não estava nessas. A Pirelli, eu não contei, eu esqueci de falar essa passagem, a Toleman acabou trocando a fornecedora de pneus aí em 1983 pela Michelin, né? E essa troca não agradou nem um pouco o pessoal da Pirelli, ficou muito chateado com o pessoal da Toleman. E quando a Toleman precisou da Pirelli para fornecer os pneus em 85, a Pirelli falou, não, eu não vou fornecer, eu já tenho minhas equipes aqui e tal. E a Michelin tinha saído fora da Fórmula 1, né? Então a Toleman ficou as duas primeiras corridas do ano sem correr porque não tinha pneu, não tinha fornecedor de pneu, e quase acabou a equipe ali, né? O Ted Toleman, inclusive, muito desanimado, já jogando, que vai ser uma consequência também do que vai acontecer mais para frente, ele já jogando a toalha, querendo comprador para a equipe, né? E aí na terceira corrida a Toleman consegue pneus Pirelli da equipe Spirit, que tinha encerrado as atividades, tinha sobrado pneus, cara, tá bom, vai, usa esse pneu aí da Spirit então. E aí a Toleman consegue, a partir da terceira prova do ano, colocar um carro no grid, que é o Telfab, volta do Telfab depois de fazer algum sucessozinho lá na Fórmula Indy, né, depois de ter saído da equipe em 82. Só que aí o Ted Toleman de saco cheio, o pessoal da Toleman já desanimado, vem uma proposta para a Toleman do Luciano Benetton, magnata aí das roupas, da moda na Itália, dono da Benetton, e propõe a compra da Toleman, né? Primeiro uma proposta em sociedade, né? O Luciano Benetton compra a maior parte da Toleman, mas ainda o Ted Toleman e o Rod Reed tentam lá tocar o barco. No final do ano a Benetton faz a proposta de compra mesmo da Toleman, né? E podem ver que o carro de 85 da Toleman já é um carro totalmente patrocinado pela Benetton, inclusive um clássico, né? Aquele carro das bandeiras dos países, né?
que cada corrida não eram as mesmas bandeiras não, cada corrida tinha umas bandeirinhas diferentes ali de cada país, né? Campanha da Benetton, United Colors of Benetton, né? A Benetton queria entrar mais no mercado aí da América, não estava satisfeita com o patrocínio da Alfa Romeo e da Tyrrell, que já tinha patrocinado essas equipes antes, e a Benetton queria controlar uma equipe, não estava satisfeita com isso, eu patrocino, mas eu não mando nada, eu quero mandar, né? Era o que o Luciano Benetton queria. Em 85, no final de 85, a Benetton compra a Toleman de vez, o Ted Toleman abandona a categoria, está meio de saco cheio também, e aí aparece a Benetton a partir de 1986, a Toleman, que até então era Toleman, mas ainda em 85 tinha patrocínios da Benetton, mas não se chamava Benetton. A Toleman acaba se tornando Benetton em 86, e aí a história da Benetton é uma outra história, né, pessoal? Mas é isso, a Toleman tentou uma vaga na Fórmula 1, uma aventura na Fórmula 1, começou muito mal, mas evoluiu muito bem em 84, 83, e principalmente em 84, principalmente ao Senna, né? E tinha tudo para dar uma decolada aí quando aconteceu essas questões de 85, a grana diminuiu um pouco, não tinha fornecedor de pneu, já tinha a Benetton com o olho grande para comprar a equipe, e aí a Toleman faz a última corrida na Austrália em 85 como despedida da Fórmula 1, tá? Só para vocês verem aí o scout da Toleman, 57 grandes prêmios na Fórmula 1, uma pole position que foi em 85, eu esqueci de mencionar, apesar de tudo isso que aconteceu, de péssimos resultados, o Toleman conseguiu uma pole position no Nürburgring com o Theo Fabi em 85, né? Basicamente pela questão aí do acerto do carro com a pista. Tá? Então conseguiu uma pole position em 85, que não foi com o Senna, foi com o Theo Fabi em 85, 2 voltas mais rápidas, 3 pódios e 26 pontos na Fórmula 1. Não é um currículo de vergonhoso, muito pelo contrário. Para a equipe que a Toleman tinha, pela estrutura da Toleman, realmente foi uma participação, principalmente nesses últimos anos de Fórmula 1, bem respeitável, né? Bem honrada, né? E aí, em 85, quando a maionese começou a desandar aí, como diz o ditado, o pessoal da Toleman passa o barco aí para a Benetton, e a Benetton começa a administrar a sua própria equipe de Fórmula 1 a partir de 86, mas aí já é outra história, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Temos uma página do Facebook, www.facebook.com/f1remembers. Temos um canal no Instagram também, @f1remembers, uma página, perdão, no Instagram. Temos o nosso canal, se você gostou da história, se inscreva, participe, né? E vamos estar sempre contando aqui os grandes momentos da Fórmula 1, pessoal. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.